Meu nome é Dário, eu sou consultor técnico aqui da Irmãos Salfates e hoje, dando continuidade à série de vídeos de programação do YB1, substituto oficial do 211 pela própria Innova, estarei apresentando o quarto nível de programação deste controlador que veio para substituí-lo. Vamos lá? Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Para acessar o quarto nível de programação deste controlador, é necessário pressionar as teclas de decremento e incremento ao mesmo tempo por 10 segundos. Tendo feito isso, ele pedirá uma senha, que o padrão de fábrica é 1234. Tendo feito isso, o controlador nos levará ao primeiro parâmetro neste nível de programação, que trata sobre o sistema de forno trabalhado. Se ele estiver em 0, será forno elétrico; se ele estiver em 1, sistemas a gás; e se ele estiver em 2, sistemas a lenha. Por padrão, vou manter o padrão de fábrica, sistemas a gás. O segundo parâmetro trata sobre o tempo de saída da ignição. Este vem programado de fábrica para 5 segundos, mas pode ser programado para até 15 segundos. O terceiro parâmetro trata sobre o intervalo de tempo entre acionamentos da ignição. Este vem com 3 segundos de fábrica, mas pode ser programado para até 10 segundos. O quarto parâmetro trata sobre o número de tentativas da ignição. Este vem programado para 3, mas pode ser programado para até 5. O quinto parâmetro trata sobre o segundo sensor de chama. Se ele estiver em 0, o segundo sensor estará desacionado. Se ele estiver em 1, estará acionado. O sexto parâmetro trata sobre o controle de acendimento. Se ele estiver em 0, estará acionando o gás e a ignição ao mesmo tempo. Se ele estiver em 1, a ignição será acionada e 2 segundos depois, o gás. É importante afirmar que todos os parâmetros do 2 ao 6 só podem ser alterados se o primeiro parâmetro estiver programado para forno a gás. O sétimo parâmetro trata sobre o bloqueio inferior de temperatura. Por padrão de fábrica, ele vem para 0 grau, mas pode ser programado para até menos 10. O oitavo parâmetro trata sobre o bloqueio superior de temperatura, que é a temperatura máxima que seu sistema deve chegar. Por padrão, ele vem para 760 graus, mas pode ser programado para até 1200. Tudo depende do seu termopar. O nono parâmetro trata sobre o offset do sensor de temperatura. Este vem para 0 grau, mas pode ser programado desde menos 15 graus a até mais 15 graus. O décimo parâmetro trata sobre o modo de funcionamento do vapor. Se ele estiver em 0, o acionamento será pela tecla. Se ele estiver em 1, será acionamento cíclico. Se ele estiver em 2, não haverá vapor. O 11º parâmetro só pode ser acessado se o 10º parâmetro estiver em 1, e este trata sobre a temperatura mínima para a liberação do vapor. Neste caso, ele está para 10 graus, mas pode ser programado de acordo com o seu sistema. O 12º parâmetro trata sobre a escala de tempo do temporizador. Se ele estiver em 0, estará trabalhando com segundos e décimos de segundos. Se estiver em 1, será em minutos e segundos. Se estiver em 2, será apenas em minutos. E se estiver em 3, será em horas. Neste caso, deixarei o padrão de fábrica, o 1. O 13º parâmetro trata sobre o modo de contagem do temporizador. 0 para caso ela seja decrescente e 1 para caso ela seja crescente. Também deixarei o padrão de fábrica 0. O 14º parâmetro trata sobre o modo de disparo do temporizador. 0
caso seja acionamento manual através da tecla ou a entrada E2, 1, caso seja ao energizar o controlador, e 2, caso seja ao atingir o set point de temperatura. Também deixarei o padrão de fábrica aqui. O 15º parâmetro trata sobre o modo de reset do temporizador. 0, caso seja manual, através da tecla ou da entrada E2. 1, caso seja do reset automático por tempo. E 2, caso seja o reset automático e reiniciar a contagem automaticamente. Neste caso, deixarei em 1. O 16º parâmetro trata sobre o tempo para o reset automático do temporizador. É importante afirmar que só é possível alterar este parâmetro se F15, o último parâmetro, estiver em 1 ou 2. O 17º parâmetro trata sobre a saída auxiliar do controlador. Se estiver em 0, estará programado para a lâmpada. Se estiver em 1, para a turbina. E se estiver em 2, para a turbina com reversão. Neste exemplo, utilizarei o 1. O 18º parâmetro trata sobre o modo de funcionamento da turbina. 0 para caso seja acionamento manual e 1 para caso seja ao energizar o controlador. Neste caso, deixarei em 1. O 19º parâmetro trata sobre o modo de acionamento do relé do timer. Se ele estiver em 0, será acionamento durante a contagem do tempo, e se ele estiver em 1, será o acionamento ao fim da contagem do tempo. Manterei aqui o padrão de fábrica, que é 0. O 20º parâmetro trata sobre o modo de funcionamento da entrada da porta. Se ele estiver em 0, será um contato normalmente aberto, e se ele estiver em 1, será um normalmente fechado. Neste exemplo, manterei o padrão de fábrica NA. O 21º parâmetro trata sobre o modo de reinício da contagem após a pausa, que se trata da porta aberta. 0 para reinício automático e 1 para reinício através de pressionamento da tecla F2 ou a entrada E2. O 22º parâmetro trata sobre o modo de controle de temperatura em si. Se estiver em 0, será logo ao energizar. Se estiver em 1, será enquanto o temporizador estiver ativo. O 23º parâmetro trata sobre o tempo de retardo para o controle de temperatura na inicialização do controlador no modo a gás. Este parâmetro só pode ser acessado se o primeiro parâmetro, F01, estiver em 1. Este pode ser ajustado de 0 a 30 segundos. O 24º parâmetro trata sobre o modo de controle de temperatura. Se ele estiver em 0, será para aquecimento, e se ele estiver em 1, será para refrigeração. O 26º parâmetro armazena o maior valor de temperatura registrada pelo sensor durante o funcionamento do controlador, que pode ser entre 0 a 1200 graus. Por padrão de fábrica, este vem a 0 grau. O 27º parâmetro armazena o número de vezes em que a temperatura ultrapassou o valor programado em F08 durante o funcionamento do controlador. O 28º parâmetro mantém o aquecimento com a porta aberta e você controla se sim ou se não através do 0 e do 1. O 29º parâmetro trata sobre o uso de senha no nível 2 de programação, se ela será necessária ou não. 0 para não, 1 para sim. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar o vídeo. E para mais vídeos como esse, salfates.com.br.